Pessoal, a gente vai falar sobre um grupo, né, de pessoas, é uma espécie de título, digamos assim. É interessante e até semelhante com a questão do professor, né? Parecido, de acordo com a época, é claro. Existia um grupo chamado de griotes. Eles eram um grupo étnico, né? Porque na maioria, muitos dos povos, principalmente esses povos nômades da África, esses povos eles não desenvolviam uma forma de escrita. Eles simplesmente não tinham nenhuma forma de escrita. Então, como era passada a sua tradição? De maneira oral. Sentavam-se em rodas, muito parecido com o índio brasileiro. O índio brasileiro, obviamente, antes da chegada de Cabral, o índio brasileiro, ele, quando eu digo brasileiro, estou me referindo ao índio na América Portuguesa, né, na colônia de Portugal. Ele não escrevia. Tanto que o primeiro documento que nós temos escrito aqui é a carta, aqui no nosso país, Brasil, é a carta de Pero Vaz de Caminha para o rei de Portugal. Então, fazendo esse paralelo, né, do índio brasileiro com o índio africano, é interessante porque muito dessa cultura era passada de via oral. Isso tem assim duas questões que a gente precisa trabalhar. A primeira é que a gente pensa, bom, isso aí qualquer pessoa pode passar as tradições de via oral. Não necessariamente. Esses griotes, como eram ditos, né? Creio que essa seja a pronunciação correta. Eles eram treinados, eles aprendiam palavras muito cedo. Na verdade, todo o povo, né? Você vai ter no Império do Mali essas figuras, e eles geralmente eram figuras que tinham muito respeito. Eles eram muito respeitados por conta da sua função. Por quê? Eles estão passando toda a tradição e toda a cultura do povo adiante. Eles faziam com que a nova geração mantivesse os costumes e a tradição desse povo. Quando a gente tem um grupo invasor, por exemplo, nós vamos ter o imperialismo no século XIX, o neocolonialismo, né? Os países da África vão ser durante muito tempo colonizados por países da Europa. E quando a gente tem essa expansão árabe, que também é uma forma de invasão, a gente tem isso, cria-se um problema. Por quê? Muitas pessoas que se negaram a aceitar o Islã, por exemplo, ou durante o imperialismo europeu, muitas desses povos eram sistematicamente dizimados, né? Ainda mais na visão jihadista, né? Aquela visão da jihad, que é ou você se converte ou você morre. Só tinha duas opções na visão radical, né? Nem todo muçulmano pensa assim, mas o muçulmano radical tem essa visão. E infelizmente nas invasões árabes isso foi muitas vezes implantado, né? Você tem a figura do infiel, todo aquele que não é muçulmano. A única maneira que ele tem de sobreviver é se convertendo ao Islã, senão ele é morto. Então, assim, muito da tradição, por não ter nenhum documento escrito, muito dessa tradição, lamentavelmente, se perdeu por conta dessas invasões, do imperialismo que eu falei, desse neocolonialismo. Então, o que vai acontecer? Ainda hoje você tem alguns, né, griotes que fazem esse trabalho, e é um trabalho muito importante. Embora você não tenha essa tradição escrita, essa tradição é sendo passada de maneira oral, de maneira verbal, ela foi se mantendo, mas muitos povos simplesmente vão desaparecer. Por exemplo, saindo um pouquinho, né, do nosso tema, que é a África, muitas tribos brasileiras provavelmente tiveram sua cultura quase toda ou toda perdida, simplesmente por eles não terem essa questão da escrita. Professor, isso quer dizer então que esses povos que não desenvolviam a escrita eles eram inferiores? É claro que não. Culturalmente falando, é claro que não. A gente sabe, culturalmente falando, não existe cultura inferior ou superior. Cultura é cultura. O que a gente tem são diferentes formas de cultura, certo? Então, nesse sentido, a gente precisa ter essa compreensão para não termos atitudes etnocêntricas. O que é etnocentrismo? Etnocentrismo é quando você acha que a sua cultura é superior à cultura dos outros, simplesmente pela cultura dos outros ser diferente. Mas voltando para essa questão da África, esses griotes vão ter um papel muito importante para que se mantenham as tradições africanas. Porque as expansões árabes
elas foram assim muito rápida, muito forte, muito devastadoras. Povos inteiros tiveram toda a sua cultura assimilada ou perdida. Lembrando que a expansão árabe não foi só na África. Pegou grande parte da Europa, Ásia. Então, assim, foi muito complicado manter essas tradições. E até hoje, né, você tem esses grandes sábios. E não era fácil, você tinha que memorizar muitas dessas histórias através de simbologias, através de músicas, de poemas, de acordo com a tradição dos povos. E eles memorizavam muito. Como você não tem a escrita, recorrer à escrita, aqueles caras eles trabalhavam muito a sua mente. E não era só isso. Depois de memorizar aquilo ali, eles andavam, faziam viagens. E naquelas viagens eles iam acumulando conhecimento para passar aquele conhecimento da sua tradição adiante. Então, não era um trabalho fácil. Não era um trabalho fácil. E aquilo ali tinha que ser passado, porque quando o camarada morria, né, o Griot morria, toda aquela informação que ele continha, ela ia se perder, a menos que ele tivesse passado para as próximas gerações. Bom, pessoal, a gente está encerrando aí por hoje essa questão dos povos da África. Façam as atividades, assistam aos vídeos e postem dúvidas, tá bom? Um abraço e boa tarde.